vamos fazer o seguinte. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar então duas músicas. Nós vamos cantar o hino oficial e depois o Vem Derrama Paz, tá bom? O hino oficial está na página 14 do seu livro. E o Vem Derrama Paz está na página 15. Vamos lá, todo mundo? Da página 15, Senhor, vem e derrama paz. Só que nós vamos fazer como nós fizemos o outro dia. Nós vamos cantar a meia voz em espírito de oração. E na segunda vez, então, aqui nós vamos cantar com todo o nosso pulmão, com toda a nossa garganta, toda a nossa voz. Vamos lá? Vamos abaixar a cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui na tua casa de oração para louvarmos o teu nome, para agradecer
abraço aos irmãos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês esta noite. Esse trabalho de jovens, como eu, né, que sou jovem ainda também. Estão rindo de mim ou para mim? Muito bem. E nessa oportunidade eu gostaria de louvar ao Senhor com um hino, que é um hino de... diz que o que define um jovem é a quantidade de energia guardada dentro, né? Existem jovens que já estão meio cansados no trabalho, né? Estão firmes, mas existem aqueles que estão cheios de energia para queimar no trabalho do Senhor. Então, para aquele que está meio aí devagar, eu vou tocar um hino que é uma carga espiritual, né? Um despertamento, que é um hino do trabalhador batista, que diz: firmes, fortes, contundentes, olhando para Cristo, para Cristo, né? E aqui eu vou fazer uma brincadeira no violão, que é uma imitação de um toque de guerra muito espiritual, para aquele que nos colocou na posição de um soldado, né? Despertar com esse toque espiritual e avante! Coisa mais maravilhosa que nós temos oportunidade como essa de louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. De unha quebrada e tudo, graças a Deus. Tive muita dificuldade para chegar aqui porque houve um acidente aqui em Ipiranga. Eu comuniquei aqui com minha tônica, porque eu gosto de ser um pouco britânico, eu chegar 1 hora antes, né? Mas graças a Deus nós estamos aqui felizes e alegres, contentes para louvar e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Como se fala também de consagração, de consagrar nossas vidas ao Senhor, eu queria dividir com
vocês uma experiência que eu tive também com Deus na área da consagração. Eu me sentindo um jovem, aos meus 22 anos de idade, já estava namorando com uma moça muito bonita, né? E já tinha meu dinheirinho já nas economias da famosa Casa de Poupança Delfim, que na época fazia muito sucesso, né? Quem tem carro vai a Roma, né? Tem aquelas musiquinhas, né? E não tinha nenhum problema social. Muitos amigos, já estavam me achando com carinha de famoso na região, dando os conselhos, né? O pessoal vindo assistir. E não me via aparentemente com nenhuma dificuldade econômica, não era rico nem nada, mas já tinha meu carrinho, minhas coisas. Mas um dia, eu estava sentado na minha casa e me vi um vazio, mas um vazio incrível, que eu descobri que a pior solidão é a solidão no meio da multidão. Com tanta gente, com tantos amigos, colegas de violão, e me senti sozinho. Eu descobri que eu tinha um vazio em forma de Deus, eu precisava consagrar, me entregar mais ao Senhor. E eu comecei a chorar muito, e orei ao Senhor, e descobri que todas as orações Deus ouve, mas nem todas Ele atende. Aí está, faltava autoridade na minha palavra de oração, porque eu queria pensar que só pelo fato de conhecer a Deus, Ele me conhecer, seria o bastante para Ele ouvir todas as minhas orações. Mas Deus me provou o contrário. Todas as orações Ele ouve, mas nem todas Ele atende. A necessidade é que nós estejamos autorizados por Ele para que tudo que peçamos em nome de Jesus, Ele nos atenda, né? Ser amigo do governador não significa que você pode chegar no escritório dele e falar para a secretária: "Datilógrafa isso, mas eu sou amigo do governador." Você está autorizado por ele para pedir em nome dele eu realizar esse trabalho? É isso que me faltava. Então eu fiz um hino, que eu coloquei no nome desse hino de oração. É um hino bastante tranquilinho, e eu precisava de 2 violonistas para me acompanhar. Um para fazer o solo com a palheta, um para fazer o baixo, um para fazer o acompanhamento, para ficar bem bonitinho, ficar um negócio assim. Mas até meus amigos nesse momento me faltavam, me vi totalmente sozinho. Então Deus me deu graça, eu compus esse hino e vou fazer uma brincadeira de mau gosto com vocês esta noite. Fazer vocês pensar que estão ouvindo 3 violões, mas não é verdade. Oração, e que nós possamos sentir a presença de Deus nesse momento de oração.
Senhor está aqui. Sim, meu irmão. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Ontem nós estivemos juntos e eu tentei lhes dar alguns balizamentos a respeito do avivamento. Disse-lhes que o avivamento se faz necessário porque, como cristãos, em igrejas cristãs, estamos sujeitos a um ciclo de vida e morte, de abafamento da manifestação de Deus no nosso meio. Disse-lhes que o avivamento, ou o período de avivamento, tem basicamente dois ingredientes: um Deus soberano e um povo em expectativa. Disse-lhes que o tempo de avivamento tem basicamente duas características: um fluxo intenso de comunicação entre o céu e a terra e uma santa desordem, um caos divino causado pela ação sempre surpreendente do Espírito Santo de Deus. Disse-lhes que o avivamento tem pelo menos duas consequências: uma proclamação cristocêntrica que gera uma comunidade cristocêntrica. Disse-lhes também que, em resposta ao avivamento, nós podemos classificar as pessoas em pelo menos 4 grupos: aqueles que querem manipular o fenômeno e querem saber o truque, aqueles que querem interpretar ou entender ou explicar o fenômeno do avivamento, aqueles que zombam da obra de Deus e descreem da ação do Espírito de Deus, e finalmente aqueles que estão disponíveis e perguntando a Deus a respeito de qual é o seu próprio papel, a sua própria função e como que o avivamento afetaria a sua própria vida. Isto tudo tentamos basear em Atos capítulo 2, que compreendemos como paradigma de todos os avivamentos. Hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para a possibilidade e a necessidade de um avivamento pessoal, de um avivamento individual, de uma experiência renovada constantemente sua com Deus. E para isso peço que todos abram as suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 21 e 22. Podemos ficar de pé para a leitura da palavra. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, os versos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Oremos. Ó Deus nosso Pai, estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. Tua Palavra que é viva e eficaz, instrumento do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, e pedimos que, na Tua misericórdia, o Teu Espírito atuando em nós, nos dê aquela ousadia de estarmos de fato diante da Tua Palavra, aquela coragem de nos expormos a ela, aquela humildade e o quebrantamento do coração que são necessários para que
esta palavra viva encontre em cada um de nós um solo fértil, para que esta semente frutifique para a Tua glória. Ó Deus nosso Pai, que o Teu Espírito Santo seja aquele falar a cada um de nós, e livra-nos nesta noite de apenas falarmos a respeito do Teu Espírito, mas dá-nos falar com Ele, ouvir a Sua voz, para a glória do Teu Santo nome. Assim oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, se bem entendo esta porção da Escritura e o todo do Novo Testamento e da teologia do apóstolo Paulo, compreendo que a experiência de um cristão com o Espírito Santo de Deus é tríplice. Diz aí o texto que lemos que o Espírito de Deus é sobre nós unção de Deus, que o Espírito Santo de Deus é em nós o selo de Deus, e que o Espírito Santo de Deus é para nós o penhor de Deus, o nosso Pai. O Espírito Santo é selo, penhor e unção. Outro dia estava eu pregando em uma igreja que super enfatiza a obra do Espírito, e ao final o pastor da igreja me disse assim: você que não tem a unção, prega desse jeito, quando você tiver a unção, então ninguém segura você. É misericórdia. Voltei preocupado com esse negócio de ter a unção e não ter a unção. Há um cristão matuto que diz que esse negócio de unção é fácil. Unção, outros não são. E confesso aos irmãos que houve um tempo em minha vida cristã em que eu não dava a mínima para esse negócio de unção. Houve um tempo em minha vida cristã em que eu compreendia o que ainda compreendo hoje, que no dia da minha conversão eu fui selado com o Espírito e recebi o Espírito, e pronto, e bastava. Entretanto, fui à Escritura Sagrada para tentar compreender e discernir esta realidade do Espírito Santo ungir alguém. Quando é que alguém está ungido e quando não está ungido? Quem é que tem a unção e quem não tem a unção? E mais do que isso, coloquei o meu coração diante do Senhor à luz dessa Escritura para tentar discernir se eu tenho a unção ou não tenho a unção. Se existe esta unção. Pastor Billy Graham diz que existe, porque ele fala, usando como figura de linguagem o fenômeno do Velho Testamento, daqueles homens que estavam lenhando e a lâmina do machado caiu no rio. E Billy Graham então diz que na vida cristã acontece de igual modo com alguns de nós cuja lâmina do machado já se foi e que continuamos a tentar derrubar a árvore com o cabo do machado apenas. E é cabo para tudo que é lado e a árvore continua impassível. Podemos dizer que estamos cavados para tudo que é lado. Chega em agosto, nós falamos assim: pastor, eu não aguento mais, eu quero chegar logo 31 de dezembro para entregar esse cargo aqui, que ninguém me ajuda, eu me sacrifiquei tanto e não aconteceu nada. E tome cabo, hein? E a árvore continua firme. E bate cabo, e sua, e transpira, e reclama, e vira para lá, e vira para cá. E a árvore continua firme.
Diz o reverendo Billy Graham que, para alguns de nós, a vivência cristã é semelhante àquela visão profética do Vale dos Ossos, em que há esqueleto, carne, nervos, músculos, pele, mas não há sopro de vida. Está tudo em ordem, mas está tudo morto. Vim a Escritura e logo me deparei com o fato de que é bíblico afirmar que alguns cristãos manifestam, evidenciam, experimentam o Espírito Santo de Deus com maior intensidade do que outros. É evidente, é claríssimo na Bíblia, de que alguns são carnais, outros são espirituais. Alguns são fracos, outros são fortes. Alguns, apesar do tempo, permanecem no leitinho, necessitando de que novamente se lhes ensine os rudimentos da fé, mas outros já estão aperfeiçoados na obediência e podem compreender os mistérios mais profundos de Deus em sua Escritura, experimentar e manifestar Deus com maior intensidade na história. É claro, pela Escritura, que podemos apagar o Espírito, que podemos extinguir o Espírito, que podemos entristecer o Espírito, que podemos deixar de dar ouvidos ao Espírito de Deus, que podemos mentir ao Espírito, que podemos negligenciar a obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E é claro também na Escritura que isso não apenas acontece com cristãos individuais, mas inclusive com igrejas, com comunidades cristãs. Porque a expressão da carta do Apocalipse, de que o Senhor Jesus está à porta, batendo, esperando alguém que lhe abra a porta e o convide para a ceia, esta é uma expressão a uma igreja, não é ao coração do pecador não convertido. O texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, não é pretexto para uma mensagem evangelística, não é palavra que se destina ao pecador não convertido, mas sim a uma igreja que tem o Senhor da igreja deixado de lado. É uma palavra de exortação e arrependimento à igreja e não ao pecador. E me assustei bastante, até que cheguei aqui nesse texto de que o Espírito Santo é selo, é penhor e é unção. É isso que está claro na Escritura também. Se você for ler as páginas da sua Bíblia em casa e chega até Efésios capítulo 1, vai encontrar ali a expressão que diz que no dia em que você ouviu o Evangelho, no dia em que você entregou a sua vida a Jesus, você foi selado com o Espírito Santo. Efésios 1:13. Você foi selado com o Espírito Santo, e o selo tem duas conotações em Efésios 1:13. Primeiro, o selo é uma marca de propriedade. O Espírito Santo em você é uma marca de propriedade divina. É uma expressão de que você pertence a Deus. É um testemunho a toda a realidade espiritual de que sobre a sua vida há um novo chefe, um novo dono, um novo Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Isso quer dizer ser selado com o Espírito. Mas quer dizer também que você, uma vez que é propriedade exclusiva de Deus, tem garantias de que você é inviolável. Tem garantias de que nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que não há ação espiritual alguma que possa afastar você do fato de que agora você está nas mãos
que nós, cristãos, selados pelo Espírito Santo de Deus, possamos andar pela rua sem temer a peste que vem sobre nós, as setas que vêm sobre nós, as ciladas do inimigo, o leão que anda andando, que roda ao nosso lado buscando a quem tragar. Isto faz com que eu ande em segurança no mundo, diante das realidades espirituais da maldade, porque eu pertenço a Deus e porque eu sou inviolável por este Deus que é maior e habita em mim. Mas também a palavra de Deus em Efésios 1,14 diz que o Espírito Santo é penhor. Ele é garantia de pagamento total. O que é o penhor? É quando eu dou parte como garantia de que vou pagar integralmente. Mas o penhor também é a primeira parcela do pagamento total. Assim é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo que habita em nós pode ser identificado, experimentado por nós como as primícias do mundo vindouro, como os primeiros frutos, as primeiras bênçãos, as primeiras realidades espirituais que já podemos gozar hoje, pelo fato de que o Espírito Santo nos foi dado como penhor, como garantia de que todas as promessas de Deus em sua palavra se cumprirão sobre nós na eternidade. Por quê? Porque o Espírito já atua hoje em mim e em você, porque entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. E a maioria de nós para aí. Eu sou selado pelo Espírito, tenho o Espírito como primícias, como primeiras bênçãos e primeiros frutos, e vamos vivendo a vida cristã no piloto automático, desfrutando das bênçãos comuns a todos os cristãos, o selo e o penhor, dependendo do fato de que o Espírito Santo nos ajude e nos socorre em nossa fraqueza, é consolador constante ao nosso lado, é aquele que intercede por nós, dependendo da providência de Deus, que cuida daqueles que são seus, dependendo da fidelidade de Deus, que permanece fiel quando nós somos infiéis. Vamos vivendo no piloto automático, descansados no nosso status espiritual, mas negligenciando todas as bênçãos que Deus tem para nos dar aqui e agora, hoje, uma vez que já estamos em plena comunhão e identificação com o Espírito Santo de Deus. Assim entendo quando o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é selo, é penhor, mas é também unção, é capacitação para uma vida hoje. O Espírito Santo reveste aquele que pertence a Deus e faz com que a vida deste tal ganhe plena dignidade diante de Deus, diante dos homens, e ganhe a partir de agora qualidade divina. É isso que o Senhor Jesus tem a nos dizer quando fala que veio para nos dar vida e vida completa, vida abundante, vida eterna. E essa vida eterna não é uma vida no tempo, vida que não acaba mais, é vida com qualidade de Deus. E aí, eu não tenho a menor dúvida de que encontro cristãos, de vez em quando olham no espelho, que não vivem a qualidade de vida que Deus tem para dar. Tenho dúvida que encontro pessoas que têm o Espírito Santo, mas que o Espírito Santo não as tem. Porque podemos afirmar com toda certeza de que todos os cristãos têm o Espírito Santo, mas eu não afirmaria com muita certeza que o Espírito Santo tem a todos os cristãos. Digo-lhe que você pode ser um verdadeiro cristão vivendo uma falsa vida cristã. Você pode ser um verdadeiro cristão selado com o Espírito, que já desfruta das primeiras bênçãos do Espírito Santo de Deus, mas vivendo uma falsa vida cristã, agindo no mundo e edificando com pedregulho, com lama,
com o pau quebrado. E lá no último dia, quando o Senhor há de colocar à prova toda a nossa obra, então você pode ser um daqueles que há de chegar no céu cheirando fumaça, porque vai queimar tudinho, não vai sobrar nada, vai ficar apenas o alicerce, que é o Senhor Jesus. Você foi um verdadeiro cristão, mas não viveu, não experimentou a verdadeira vida cristã. Em outras palavras, você foi selado, teve o penhor, mas não tinha unção. Você foi selado, teve o penhor, mas sequer soube o que significa esse negócio de plenitude do Espírito. Nunca resvalou aqui na segunda-feira, às 14 horas, no meio do trânsito e da chuva, a bênção que já está à sua disposição em nome de Jesus e para a glória de Deus pelo Espírito Santo. Portanto, elucidei para mim, no meu coração, esse fato de que é verdade. Eu posso ser selado, ter o Espírito como penhor e subir ao púlpito vazio de Deus. Dirigir a minha comunidade cristã e pastoreá-la com filosofia, sociologia, planejamento, orçamento, liderança razoável e ir tocando bonde, lenhando com cabo, ouvindo um coral, fazendo um apelo e ali, vegetando no reino de Deus, no piloto automático, café com leite. Enquanto Deus move realidades, sopra ventos novos, levanta homens e mulheres, abre portas, escancara oportunidades, eu vou ali, na minha toadinha, murmurando dia sim, dia não, falando mal do pastor, brigando com a minha mulher, espancando meu filho, crise financeira, briga com o patrão, reclama com o empregado, e vai. Sou crente, mas minha vida é uma miséria. Sou crente, mas sou desgraçadamente crente. Minha vida é uma pobreza. Tudo que eu tenho é que eu fui selado e na misericórdia de Deus eu espero chegar lá. Mas aqui agora, a minha vida não reflete nada daquilo que é a glória de Deus em mim. A minha dúvida passou a ser: o que é essa tal unção? O que eu devo olhar no sujeito para ver se ele é ungido, se não é? A minha dúvida foi: o que foi que aquele homem viu em mim enquanto eu falava, porque tudo que ele viu foi enquanto eu falava, para perceber que eu não tinha unção. O que é que eu devo procurar em alguém para saber se está ungido ou não está ungido? Fui por exclusão. E quero lhe dizer que a unção não é, em primeiro lugar, um revestimento espiritual todo especial que dá a você uma imunidade diante das adversidades da vida. Na linguagem do Paulo Romero, que vai falar no Congresso Instituto de Inverno na semana que vem, a unção não faz de você um super crente. A unção não deixa você imune ao fato de que você é gente. A unção, a plenitude do Espírito, não deixa você imune ao fato de que você ainda não está completamente salvo, ao fato de que a sua natureza pecaminosa ainda não foi completamente erradicada de você. Essa unção de Deus sobre nós não nos faz trilhar no meio de enfermidades, não nos faz trilhar no meio de crises sem que sejamos afetados por elas, não nos coloca numa redoma e nos faz completamente imunes às adversidades do lado de cá do céu. Eu
me encanto com o apóstolo Paulo quando diz que vai chegar a Roma na plenitude da bênção de Cristo. E olha, irmãos, eu gostaria muito de poder ligar aqui e falar assim: Almini, tudo bem? Como é que está o Interleste? Eu vou chegar aí quarta-feira, quinta-feira, na plenitude da bênção de Cristo, hein? Eu gostaria, mas eu não falei isso com o telefone, falei com o pastor Ed, falei com a mim. Estava ali, eu queria falar assim, mas não falei, porque eu tenho muito temor do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, que diz que vai chegar na plenitude da bênção de Cristo, ele diz aqui nesse capítulo 1 que acabamos de ler, da segunda carta aos Coríntios, que houve um tempo em que ele quis morrer, em que a perseguição sobre ele foi tamanha que ele desesperou da vida. Ele chegou um momento que falou: acabou, não vai dar certo, dessa nós não saímos vivos, não tem saída, é melhor que Deus nos larga logo agora. Ele diz que chega num ponto de abatimento, de desesperança, e aí ele escreve mais lá para frente, porque aqui ele acabou de dizer que está ungido, está selado e tem o Espírito como penhor, mas ele escreve mais lá para frente, dizendo que luta com o mensageiro satânico que o esbofeteia. Diz ele que está lutando constantemente, está constantemente incomodado, tentando se desvencilhar de alguma coisa, e que ele não está imune ao fato de que ainda é gente, que ainda não chegou no céu. Segundo, a unção não é uma capacitação especial para a realização de feitos extraordinários. Como é que nós avaliamos homens de Deus hoje? Se ele sopra, quantos caem? Deve ser um desespero em aniversário desse pessoal que sopra. Na hora de soprar a velhinha, todo mundo sai da frente, porque soprou, cai. Esse está ungido, soprou, caiu. Ou então, como é, mas esse negócio de soprar, cair já está velho, né? Agora é levitar. Levitar. Você vem à frente, o homem de Deus toca assim na sua cabeça, aí você fica na horizontal, levitando. Existe também lá no Canadá, em Toronto, a famosa Toronto Blessing, que as pessoas caem e morrem de rir, ou quase morrem, estão no chão dando risada. E eu quero dizer aos irmãos que eu falo disso com muito respeito, para não incorrer no erro de ontem de zombar da obra de Deus. Eu não quero nem dar palpite sobre esse negócio aí de Toronto Blessing, levitar, cair soprado. Isso aí não é comigo. O que eu quero dizer é que não necessariamente isso é fruto de unção, e que não necessariamente para se ver que alguém está ungido, esse alguém precisa realizar os mesmos feitos. O que quero dizer é o que a palavra de Deus diz a respeito de João Batista, que não fez nenhum sinal, mas tudo quanto falou a respeito de Jesus era verdade. E foi o maior de todos os profetas em linguagem do Senhor Jesus. De modo que não necessariamente ser ungido é fazer coisas mirabolantes e extraordinárias. Terceiro, a unção não é uma experiência localizada no tempo e que num piscar de olhos coloca o cristão no andar de cima da espiritualidade. Outro dia eu ouvi um sermão intitulado A Unção que Renova a Personalidade. Ouvi com bastante atenção e entendi que o pregador sugeria que o sujeito pode ser mau caráter, vai mal na família, mal nas finanças, tem inimizade com vizinhança, com familiares, é um péssimo funcionário no seu trabalho, mas aí ele sobe um monte para uma reunião de oração e lá ele recebe a unção, aí volta marido exemplar, pai extraordinário, funcionário padrão, com a conta já em dia, cheque especial volta ao normal, ou então o banco telefona dizendo: olha, vamos dar o seu cheque de novo. Não é assim. A unção não é uma experiência instantânea. 4. A unção não é necessariamente uma
efusividade de dons espirituais. A unção não é trancar-se no quarto para experiências místicas, trancar-se no quarto ali nos aposentos e falar em línguas, ter visões, sonhar de noite. Aliás, tem um pessoal que acorda pela manhã e Deus falou a noite inteira para eles. Os irmãos estão dando risada. Woody Allen, que não é cristão, disse que se você fala muito com Deus, você é um bom cristão, mas se Deus fala muito com você, você é doido. Se você fala muito com Deus, você é um bom cristão, mas se você fica escutando a voz de Deus toda hora, você é louco. E tem gente que acha que para estar na unção é assim: precisa estar em linha direta com o céu, com dons acontecendo por tudo que é lado, em todo momento, e não trabalha mais, fica com a Bíblia ali, e já atende o telefone dizendo aleluia, e por aí afora, porque está na bênção, está na unção. Aí fala em língua estranha até com o patrão, vai mandar de embora. Quinto, a unção não é necessariamente euforia coletiva. Às vezes sai para pegar fora das igrejas chamadas carismáticas. O que eu mais gosto é do louvor. Sou muito abençoado ali. Eu levanto a mão, ninguém está olhando para mim. Porque na minha igreja o pessoal diz que se eu levantar a mão, todo mundo levanta. Então, como eu sou pastor, não posso levantar, senão todo mundo levanta. Então, ensaia um braço. Depende. Mas nessas igrejas assim, mais carismáticas, o louvor, como dizem no popular, corre solto. E eu sou muito abençoado no louvor, porque eu ajoelho para orar, ninguém nem está vendo. Se eu ajoelho para orar na minha igreja domingo à noite, aí fica todo mundo olhando, uns vão parar de cantar, porque não é o nosso jeito de louvar a Deus. Mas eu fiz essas incursões carismáticas e comecei a achar que aquele povo lá é que está na unção. Os crentes da minha igreja que cantam Tu és fiel com a mão no bolso, ainda precisa pegar um fogo. Comecei a achar que eu podia medir a unção pelo entusiasmo. Até que eu ouvi um pastor pentecostal falar comigo. E eu disse a ele assim: eu vivo em conflito, porque eu olho os bastidores da minha igreja e os bastidores da vida dos homens, da liderança da minha igreja, e são homens de Deus, mas acho que eles são um pouco entusiasmados. Aí o pastor disse assim para mim: pois é, você é um bem-aventurado, porque eu olho os bastidores da vida dos homens da minha igreja e vejo que eles são muito entusiasmados, mas tenho dúvida se eles são homens de Deus. A unção não é necessariamente agito, barulho, milagre, sonho, visão, língua. Não é isso aí. Quando a palavra de Deus começa a descrever um homem de Deus, um cristão cheio do Espírito, usa outras categorias. E chega a uma conclusão pessoal à luz dessa Escritura, que é cheio do Espírito, está na unção, está na plena dependência de Deus, está sob a influência do Espírito Santo de Deus. Primeiro de tudo, aquele que ama. Porque parece que há uma inversão no evangelho aí que nós estamos pregando na igreja evangélica no Brasil. À luz da Escritura Sagrada, a característica
imprescindível da comunidade cristã é o amor. Mas parece que nós já estamos começando a crer que a característica imprescindível é o poder. Eu nunca ouvi alguém elogiar um pastor dizendo: esse é um homem do amor. Mas eu já vi muita gente elogiar dizendo: esse é um homem do poder. A Escritura vem dizendo que está cheio do Espírito aquele que não se vangloria, isso é unção, que passa anônimo numa seara escondida, fazendo a obra, sem que ninguém saiba, porque o Deus que a tudo vê, o Pai das luzes, o recompensará no último dia. Mas ele não se vangloria, ele não está no palco bonito, iluminado. Ele fala, é numa congregação para 17, não fala no internet para 1.000, 2.000, 3.000. É como a história daquele homem, não sei se já lhes contei, né? Eu já preguei aqui algumas vezes, vocês vão repetir a história, mas tem alguns que não estão. A história daquele homem que meu amigo recebeu uma carta, leu, a respeito de um grande evangelista no Brasil. E recebeu a carta através de um aluno seu, disse assim: professor, o senhor sabe ler inglês? Eu arranho. O senhor pode ler essa carta aqui, chegou para o meu pai? O professor pegou a carta, meu amigo, leu e falou: essa carta aqui é para um grande evangelista no Brasil, é teu pai, rapaz? É meu pai, vê o nome dele aí, ó, esse é meu pai. Era uma carta que vinha de uma missão sueca, dizendo que aquela missão procurara no Brasil grandes evangelistas para investir no seu ministério. E foi indicado o nome daquele irmão, e que a partir daquele dia ele poderia receber quantas Bíblias quisesse, quantos folhetos quisesse, tudo em português, com impressão lá na Suíça, para subsidiar o ministério dele aqui no Brasil. Aí o meu amigo professor, pastor, olhou e falou: você viu seu pai, rapaz? Esse é meu pai. Deixa eu conhecer seu pai. Aí foi conhecer o pai do aluno. Um sujeito, em casa simples. O senhor é fulano de tal? O senhor é um grande evangelista? Ele falou: não sei. O senhor recebeu essa carta aqui para um grande evangelista no Brasil. O que o senhor faz? Eu planto igrejas. E quantas igrejas o senhor já plantou? Aí o velhinho virou para o filho e disse: umas 300 já, né? E o filho falou: por aí, pai, uns 300, 350 mais ou menos. Falou assim: e como é que o senhor planta igrejas? Eu falei: eu faço o seguinte, eu arrebanho uns 20 crentes assim comigo, escolho um lugar. Aí vou lá na praça, prego na praça, distribuo Bíblia de casa em casa para toda aquela região, encontro um crente lá que quer dar a garagem da casa dele, aí começa a igreja lá, e depois que a igreja assim, ganha um corpinho, eu saio fora e vou plantar outra igreja em outro lugar, a igreja já posso ali. E como é que o senhor distribui Bíblia? Eu compro Bíblia e vou guardando em casa e vou distribuindo. E o senhor guarda onde? Eu tenho um galpão aqui atrás, ele foi ver o galpão, tinha Bíblia que não acabava mais, essa Bíblia, falou assim: o senhor distribui todas essas Bíblias aí. Distribuo. Aí o velhinho virou para o filho e falou: isso aí dá uns 20 dias, né, distribuindo essa Bíblia toda aí. O filho falou: às vezes um pouco mais quando chove, dá um mês. Você já ouviu falar nesse homem? Nem eu. Porque é assim. A unção é trabalhar no anonimato, sem se vangloriar, sem se ensoberbecer. Trabalhar para Deus, escondido, silenciosamente. Está na unção aquele que é paciente com o filho depois de um dia de trabalho intenso. Que chega em casa que nem eu chego às vezes, torcendo para o guri estar dormindo e não está. Isso é que é unção. Chegar em casa cansado e agachar assim na porta e vir um garotinho correndo de lá, uma garotinha correndo daqui, abraçar os dois, dar um beijo em cada um, ter ainda paciência para contar a história, fazer uma fala, colocar na cama, fazer a última oração do dia. Isso é unção. A unção é quando o sujeito diz sim, todo mundo acredita, quando ele diz não, todo mundo acredita. Isso é unção.
é gente confiável. A unção é atravessar a crise financeira sem destemperar em cima da mulher, do empregado ou do patrão. A unção é sacrificar lazer para pagar dívida. Isso é unção. A unção é, ao invés de cutucar a mulher para ela levantar de noite e ver o filho chorando, é levantar. Isso é unção. A unção é oferecer sempre uma segunda chance ao próximo. É perdoar sempre, como por Deus foi perdoado. Isso é unção. A unção é saber a hora de calar e a hora de falar. E quando abrir a boca, ter sempre uma palavra temperada com graça para abençoar aquele que ouve. Isso é unção. A unção é sentar do lado do irmão aflito, ouvi-lo, interceder por ele, pôr a mão no bolso e abençoá-lo com a compra do mês. Isso é unção. A unção é ficar do lado assim do templo ali no corredor, percebendo qual é o jovem que está sozinho e que não tem amigos, e chegar perto, colocar a mão no ombro e introduzi-lo numa roda bem chegada. Isso aí é unção. A unção pela Escritura, ela tem a prova dos 9. Porque quando o apóstolo Paulo diz assim, deixe-se encher pelo Espírito, ele logo coloca em seguida ali, marido e mulher, pai e filho, patrão e empregado. Quer saber quem é o ungido de Deus? Pergunta para a mulher dele. Pergunta para o patrão dele. Pergunta para o filho dele. Quer saber quem é o ungido de Deus? Pergunta para o marido dela. Se ela ora fervorosamente assim lá em casa também. Ou se lá em casa ela fervorosamente, buzina. Pergunta para o pai dele, para a mãe dele, se ele é doce, meio, respeitoso assim, lá em casa. Ou se ele é ungido só aqui, no Interleste, com as meninas. Quer saber a unção? Como é que é? Pergunta para o empregado dele, se ele é cheio de ganância, se ele é desonesto, fraudulento, ou se ele é confiável, anda na verdade, amando a Deus e vivendo com dignidade diante da sociedade. Quer saber a unção? A prova dos 9 é Efésios 5 e 6. Agora eu me admiro como é que um sujeito pode olhar bem na minha cara, não sabe como vão as minhas contas, não sabe se eu tenho filho, se eu sou casado, não sabe como eu me relaciono com a minha vizinhança, não sabe nada a respeito da minha paciência na tribulação, da minha vida de serviço a Deus, só me ouviu falar e diz, você não tem unção. Eu fico muito preocupado com esse estereótipo de ungido que vai aí pelas nossas comunidades. A unção se revela do baú do ser, lá nos bastidores, não na luminosidade do palco. Não sei quem disse, mas quem citou para mim foi o reverendo Rousseau, que os heróis são famosos, os santos são anônimos. A unção é uma qualidade de vida que somente o Espírito de Deus pode produzir em nós. É paz na cadeia, alegria no naufrágio, contentamento com a mesa vazia, é louvor na nudez e no espancamento. Isso aí é unção. E isso só o Espírito de Deus pode produzir em nós. A Bíblia costuma chamar isso de fruto
do Espírito, que é aquilo que devemos buscar em Deus, esperar de Deus, abrir esse pacote da nossa salvação e descobrirmos que não apenas estamos salvos para a eternidade, mas para começarmos a desfrutar aqui e agora a qualidade de vida de Deus. Evidentemente que nessa qualidade de vida de Deus, algumas coisas extraordinárias acontecem. Porque se não observe no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja está cheia do Espírito, e isso é uma característica da igreja, uma descrição da qualidade de vida da igreja, mas em Atos 4:31, ela está numa reunião de oração, tudo sacode e ela fica cheia do Espírito Santo, e aí não resulta num louvorzão, mas numa proclamação ousada lá do lado de fora. É nessa vida cheia do Espírito, andando debaixo da influência do Espírito, que de vez em quando as paredes estremecem. Você não veja na Escritura como Estevão é descrito em Atos 6 como um homem cheio do Espírito, mas lá está ele sendo apedrejado e ele tem uma visão celestial, o Senhor Jesus ficando em pé para recebê-lo, mas o importante não é a visão celestial, o importante é a qualidade de vida deste homem, porque a visão é eventual, a qualidade de vida é aqui, permanente, cotidiana, singela, simples, ordinária, mas é cheia de Deus. Se não observe o que é um homem como Barnabé, que é descrito em Atos 11 como um homem cheio do Espírito. E isso não é uma característica de Barnabé, é uma qualidade dele. Ele é cheio do Espírito, permanentemente cheio. Aqueles que olham para Barnabé, esse aí é filho da consolação, era o apelido dele. Esse homem é cheio do Consolador. Aí em Atos 13 ele está reunido, numa reunião de oração, consegue discernir a voz do Espírito em convocação. Mas o importante não é ouvir a voz do Espírito ali, porque esse ouvir a voz do Espírito é eventual. O importante é essa qualidade de vida aqui embaixo. Eu quero encorajar os irmãos a que esperem de Deus, a que busquem em Deus esta qualidade de vida que só o Senhor Jesus tem para dar. Porque quando nós andamos assim na presença do Senhor, aí nós ouvimos a Deus, aí nós discernimos a presença do Senhor nas circunstâncias, aí nós somos visitados em consolação especial da parte do Espírito Santo, aí nós podemos ter visões, aí nós podemos ter dons, mas essas coisas todas serão sempre menores do que esta qualidade de vida que experimentamos ali, quando as luzes todas se apagam e chega a hora da gente colocar a cabeça no travesseiro para dormir e descansar no sono do justo, com o coração sem taquicardia e desesperado, com a consciência limpa, dormir em paz na presença do Senhor. Eu não sei quantos de vocês são assim, mas eu custo dormir bastante. Aliás, eu não gosto de dormir, eu acho que dormir é uma perda de tempo. Eu vou adiando dormir o máximo que eu posso. Um dia eu contei isso a um pastor meu amigo, ele disse assim: é que a sua vida é tão ruim que você não quer encarar o dia seguinte. Eu falei assim, claro. Quase que eu falei, está amarrado. Pastor, eu falei, deixa aqui. Metido a psicólogo, né? Mas eu fico imaginando que isso deve ser verdade para alguns. Que a segunda-feira é horrível, horrorosa. É ungido no domingo lá. Aí chega na segunda-feira no metrô, o sujeito perdeu a unção lá à noite, domingo passado. Ele é ungido para tocar, para pregar. Mas quando chega em casa, ele colocou o pijama, sentou sozinho no quarto na cama, olha para a Bíblia do lado e diz assim, esse negócio aí, deixa isso para lá, estou muito cansado. Eu quero encorajar os irmãos a que busquem essa unção
para o cotidiano. Essa unção para o elevador, essa unção para o metrô, para o ônibus, essa unção para o amigo de trabalho, essa unção para a conversa no banheiro lá na sua empresa, essa unção para a hora da piada, para a hora da maledicência, essa unção que faz com que o coração ame o que Deus ama e que sinta ojeriza pelo que Deus odeia. Ali, no dia a dia, no cotidiano. Essa unção que tem prazer de abraçar, beijar, ouvir, acariciar a esposa, o marido, o filho. A unção solidária, essa unção que eu quero encorajar você a buscar. O avivamento vai produzir em nós muito mais do que fenômenos, há de produzir em nós essa qualidade de vida que somente o Espírito Santo de Deus tem para nos dar. O Espírito Santo é um selo, é um penhor, mas ele é uma capacitação, não para fazer, mas para viver, para ser na presença do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Baixe a sua cabeça agora. Tenha você aí nesse lugar onde você está, uma conversa com Deus sobre o que ouvimos dele agora nesta noite. Coloque a sua vida para que o que Deus nos ensinou e nos exortou hoje à noite possa se transformar numa realidade. Nenhum tipo de movimentação. Deixe com que Deus atue poderosamente na sua vida. Que a hora que você chegar em sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, todos possam ver que pessoa diferente. Como ele está mais amável, como ele está mais agradável. Puxa, que transformação! O único que pode mudar as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Ele deseja fazer isso. Aqueles que estão lá fora já são dele, já são do diabo, mas os que estão aqui dentro são do Senhor Jesus. E ele deseja ter a cada um nos seus braços e cuidar com muito carinho. Mas você precisa permitir isso como servo.
vocação, do chamamento que o Senhor nos fez. Sonda cada vida, cada coração aqui presente, Senhor. O Senhor que conhece a cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Com a liberdade do Teu Espírito, Senhor, fala a cada um, movendo cada coração e cada mente para uma disposição de consagração, o verdadeiro avivamento, para que possamos ser realmente Teus filhos. Eu te agradeço, Pai, e te louvo, porque eu sei que o Senhor está fazendo esta obra neste momento. Muitas pessoas estão sendo tocadas agora, porque a Tua palavra foi proclamada mais uma vez, de forma objetiva. E a nossa resposta, no sentido de que o Senhor possa derramar sobre nós a Tua paz e a Tua bênção, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Fiquem de pé. Vamos dar as mãos, Cecília. Vamos cantar agora, encerrando este culto que foi uma bênção, foi? Amém por isso. Vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores, vamos cantar e vamos louvar ao Senhor pelo que Ele tem feito em minha vida, na sua vida. E eu quero convidar todos aqui. Há um material do nosso irmão Robson Miguel lá embaixo, gravado na Espanha e na Alemanha. Se você desejar, procure. E todos, convidamos todos para ir aqui atrás depois. Quem está com o estômago meio vazio do material, porque tenho certeza que do espiritual estamos muito cheios. Amém? Vamos cantar com muita alegria. Vamos realmente louvar ao Senhor pela maravilha de estarmos aqui e ouvirmos a sua voz. E o livreto é aquele, vaso novo. Eu quero ser um vaso novo. Vamos juntos? Deus nos abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que dê a paz. Vamos repetir todos. Que Deus faça resplandecer